Olá, tudo bem com vocês? É assustador, mas Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos. E contrariando as pesquisas que davam ali uma coisa mais apertada, um empate técnico, a apuração ainda não terminou oficialmente, mas os Estados Unidos usam muito ali coisas de probabilidade e eles dão essa vitória antecipada a Donald Trump. Mas a pergunta que fica aqui é: o que acontecerá agora? A partir de 20 de janeiro de 2025, quando Donald Trump assumir de novo o poder, o que o mundo, e inclusive o Brasil, pode esperar desse novo governo Trump? E aí eu marquei aqui algumas coisas sobre o Trump, o que pode acontecer, e inclusive dizer para vocês que o mais assustador é que o Trump não escondeu nada de ninguém. Então não é assim, olha, a gente não sabia que ele ia fazer essas coisas, que ele dizia essas coisas. Não. Ele está fazendo tudo abertamente. Então parece que existe uma parte boa de eleitores, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo, que querem esse tipo de coisa. Então o que pode acontecer agora com o Brasil e com o resto do mundo? A primeira coisa que Trump promete é que ele vai fechar a economia americana. Gente, todo mundo sabe que a política no mundo ela é feita para baratear preços. Mas a partir do momento que você fala em fechar a tua própria economia, isso afeta o mundo todo. O mundo todo. E quando ele diz que vai fechar a economia, isso pode afetar o mundo lá fora, mas afetar a tua própria economia. Porque, com certeza, quando você fecha a economia, você gera o quê dentro do teu próprio país? Inflação. Ele fará uma deportação em massa. A gente se lembra que até no primeiro governo dele, ele falava até em criar um muro para impedir que as pessoas entrassem em seu país. Porque agora a fala do Trump é: eles estão invadindo nosso país, estão tirando nossos empregos, estão comendo nossos animais. Então, essas coisas todas, inclusive com a ajuda de seu Elon Musk, né, que é um espalhador de fake news pelo mundo, ajuda o Trump a espalhar esse tipo de papo. Então ele diz o seguinte: olha, eles estão no nosso país, atrapalhando nossa vida, nossa economia, então vamos tirar essas pessoas daqui. E aí ele promete que fará essa deportação em massa e promete abertamente, não está escondendo nada de ninguém. Então, com certeza, coisa boa não pode sair disso aí. Outra coisa que ele promete abertamente é que se vai fechar a economia americana, ele vai impor taxas à China. Que é claro, com um propósito de quê? De encolher a economia da China. Inclusive, isso afeta o Brasil. A China é o nosso principal parceiro comercial. Se você impõe taxas à China para encolher a economia da China, com certeza isso será repassado aos países que têm o comércio com a China e com certeza isso também será repassado ao Brasil. Então isso pode ter consequências muito graves também na nossa economia. Consequentemente, a nossa economia e a economia da China. Gente, todo mundo sabe que Donald Trump não é apto para liderar. Ele não é um líder. Ele é um baderneiro. Então, o que pode acontecer também é que o Trump promete se fechar no nacionalismo, nessa coisa atrasada, causando nas pessoas esse sentimento, como foi meio aqui no Brasil, né? Essa ideia de Deus, de pátria, de família, nós somos a América, temos que nos fechar aqui. E promete muito isso, é coisa do fascismo, né? É muito evidente essa aproximação que Trump tem com o fascismo e até mesmo com o nazismo, né? Essa coisa que está se impregnando nas pessoas, esse sentimento de que somos nós contra eles. Eles criam inimigos. Eles fazem muitos inimigos, mas mesmo quando esses inimigos não existem, eles criam os inimigos, porque para essas pessoas
tem que estar sempre em pé de guerra. Não pode ser uma coisa tranquila. Enquanto mais ríspido, áspero, para eles melhor. Outra coisa que ele faz abertamente é ameaças contra a democracia. Os Estados Unidos sempre se orgulharam de ser um país democrático. Mas a democracia americana não era uma democracia só na urna. Era uma democracia de um esteio social. Era uma democracia que abarcava o conceito de vida dentro da própria sociedade, que procurava corrigir, através da democracia, as desigualdades. Os Estados Unidos se orgulhavam de ter esse tipo de democracia. Mas com Donald Trump, isso está completamente ameaçado, gente. A ameaça é real. E nós não sabemos que tipo de governo e que tipo de resultado que pode dar essa ameaça que ele faz aberta contra a democracia. Outra coisa que o Trump fala é da ameaça aberta contra a liberdade de imprensa. Olha só, essa gente que fala tanto de liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão que eles querem é para atacar os seus adversários. Então Trump fala aqui abertamente em calar a imprensa, em perseguir, é tirar a liberdade dos órgãos de imprensa para não falar exatamente de que tipo de governo que ele fará, que a gente já espera que será um desastre. Ele vai perseguir oponentes. Isso você não tenha dúvida. Faz parte da natureza do Trump e do seu jogo ideológico, das suas ideias ideológicas. Por quê? Porque ele é um mentiroso contumaz. A gente nunca sabe quando um Donald Trump está falando a verdade, porque a mentira faz parte dele, do seu cotidiano, que é o jogo da extrema-direita, não somente americana, no Brasil e outras partes do mundo. O jogo deles é vencer a todo custo, e para vencer eles são capazes de usar qualquer arma. E a arma hoje que eles usam para ganhar um argumento é a mentira. E Donald Trump é um mentiroso contumaz. Então, como que você pode esperar algo de bom de alguém que trata a questão política de um país, de uma nação como os Estados Unidos dessa forma? Sendo um mentiroso quando da boca desse homem não sai nenhum tipo de verdade. Então, ele não é apto para liderar nada. Ele não é líder. Eu já disse, é um extremista baderneiro e que trará consequências graves ao país dele e ao mundo. Outra coisa que o Trump promete é conceder anistia e perdão aos invasores do Capitólio. Olha só, alguém que incitou aquelas pessoas, quando não aceitou o resultado da eleição, não reconheceu a derrota à época para Joe Biden, permitiu que aquelas pessoas fizessem a invasão, e agora ele está falando de anistia, de perdoar essas pessoas. Pode voltar a se repetir na história futura. Isso pode voltar a se repetir novamente. Porque eu digo, não se dá uma segunda chance para golpista. E ele promete fazer o jogo para que essas pessoas sejam anistiadas. Então, o que Trump está tentando ressuscitar nas pessoas, principalmente seus aliados, os seus eleitores, é o sentimento de uma revolução americana. É uma segunda revolução. Nós vamos mudar tudo. Está tudo errado. Existe um sistema, como eles dizem, que não quer a gente no poder, mas a gente vai se unir para termos uma nova América, uma nova nação, criando nas pessoas o sentimento do novo, da reforma. Tá tudo errado, nada presta, tem que refazer tudo.
Então é essa a ideia. Com certeza, essas ideias do Trump vai causar o quê? Estrago para os pobres e classe média. Porque com isso, o que ele vai criar? Leis autoritárias para que a sua visão de mundo, a sua ideologia seja implantada dentro dos Estados Unidos. Então, o que a gente pode esperar aqui é o pior possível. Não, e aqui não é tentando colocar nas pessoas medo. Estamos falando de uma realidade que Trump falou abertamente. E para Trump e seus grupos extremistas, eles não têm que aliviar. Enquanto mais radical ele for, melhor. É isso que eles estão tentando fazer. E o pior, gente, nós não estamos falando de qualquer eleição, nós estamos falando da eleição da maior potência mundial. E que tudo que acontece lá pode influenciar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E os bolsonaristas estão aí empolgadíssimos com a vitória de Donald Trump. Como se isso fosse trazer resultados benéficos ao Brasil. Mas o que eles querem na realidade é que o Trump faça algum tipo de política para perseguir o governo brasileiro. Bolsonaro, inclusive, quer usar a vitória de Donald Trump para ver se consegue ele se livrar da prisão aqui. Se consegue ele algum resultado eleitoral. Então tudo é muito ruim. Então, gente, Trump venceu as eleições. E o pior de tudo, venceu usando a democracia que ele ataca o tempo inteiro e tenta destruí-la. Foi o que Bolsonaro fez aqui. Eu acho incrível que eles usam a democracia para chegar ao poder e depois tentam destruí-la a todo custo. Então, não há nada a se comemorar. Daqui para frente, vamos nos preparar, porque a gente pode esperar de um Donald Trump o pior possível. Não posso dizer aqui outra coisa. Porque o mundo inteiro vai assistir de perto esse homem com manias de grandeza, com manias de mudança, com uma visão de mundo distorcida, completamente dentro do seu mundinho ideológico. A gente pode assistir uma destruição de políticas, da democracia, da liberdade de imprensa, uma política de destruição para os pobres, para a classe média. E o pior de tudo, a gente vê alguém claramente com ideias voltadas ao fascismo. E isso é perigosíssimo para os norte-americanos e para o mundo todo. Tá bom, gente? É um resumo que eu fiz aqui para vocês sobre essa vitória de Donald Trump. Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, já ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E para você que já é inscrito no meu canal, considere se tornar membro. Ajude-me aqui nesse trabalho por um valor baixíssimo. Você ajuda esse canal a continuar produzindo conteúdos todos os dias. Muito obrigado.